Tem bastante coisa definida já, né? Mas nós temos o treino de hoje ainda e amanhã para definir 100% aquele time que vai para campo. Justamente alguma dúvida que a gente tem é realmente no ataque, né? E a gente fez algumas experiências, ontem mesmo a gente teve oportunidade de testar alguma coisa, hoje também a gente vai tentar fazer um pouco disso para tentar definir até o final do treino. É a nossa casa, né? Onde a gente se sente bem, é onde o Bahia teve as melhores apresentações, principalmente depois que eu assumi o time, né? Eu estava interinamente, nós tivemos dois bons jogos, principalmente contra São Paulo e Vasco, onde nós ganhamos bem, convencendo, e agora a gente tem tudo para reeditar essas partidas, essa maneira como a gente jogou, bastante concentrado, bastante equilibrado na parte tática, para tentar conseguir um grande resultado. Não, os jogos do Campeonato Brasileiro são todos eles decisivos, né? Quando você disputa uma competição de pontos corridos, todo jogo ele é fundamental, né? O ponto que você perde hoje, lá na frente ele vai fazer muita falta. E eu acho que o resultado mais atípico que nós tivemos, principalmente depois do meu comando, foi o resultado do Botafogo, que nós perdemos em casa. Fora esse, os outros resultados foram todos resultados aceitáveis, né? Você perder para o Cruzeiro no Mineirão, principalmente da forma como nós jogamos, é um resultado que, né, não que a gente espera, mas é um resultado que pode ocorrer. E eu acho que o do jogo do Botafogo é que tem que servir de lição para a gente errar o mínimo possível, ter concentração o tempo todo para poder vencer agora contra o Grêmio. Sem dúvida nenhuma, eu acho que dos clubes brasileiros que tem feito um ano mais regular e com futebol mais vistoso, né? Isso principalmente quando se tinha o jogador Luan, que é um jogador que desequilibra e que vivia uma fase muito boa, acho que sem dúvida nenhuma, entre os 3 melhores jogadores do futebol brasileiro. Com a falta do Luan, o Grêmio manteve uma regularidade, manteve principalmente bons resultados, mas com um pouquinho de mudança naquilo que diz respeito à parte tática, né? Eles tiveram um pouco mais de atraso no que diz respeito a esperar um pouco mais o adversário, apesar de jogar, de querer jogar, de querer propor o jogo. É um time que, por exemplo, quarta-feira contra o Botafogo jogou com 3 volantes no meio, né? E aí mais o Léo. E aí o Renato fez uma alteração ainda no primeiro tempo, e aí deu um pouco mais de... abriu um pouco mais o time, botou o Everton, que é um jogador de velocidade, o próprio Fernandinho mudou de lado, e aí trouxe um pouco mais de agressividade, mudando um pouco o estilo, né, daquilo que começou o jogo, e demonstrando que o Grêmio não tem só um esquema tático, né? Tem algumas variações e que a gente já está passando para os atletas, conversando diariamente, vendo a necessidade de ter uma atenção especial, principalmente nesses jogadores que eu citei, o Everton e o Fernandinho, que são jogadores muito rápidos e são muito bons no mano a mano, que a gente tem essa atenção, tem esse cuidado, e independente da equipe que o Renato coloca em campo, o Grêmio sempre é muito forte. O Grêmio tem não só um time qualificado, mas um elenco muito qualificado, portanto, toda atenção é necessária. A gente já fez um trabalho tático ontem pensando naquilo que vai ser preciso fazer para se impor dentro do campo, para tentar jogar um pouco mais para frente, para tentar ser um pouco mais agressivo do que fomos contra o Cruzeiro. E é aquilo que eu tenho falado. A concentração ela é fundamental, a organização ela é fundamental, e é com esse pensamento que a gente vai trabalhar ainda hoje e amanhã, tentando colocar na cabeça dos atletas essa importância de entrar muito atento, porque o time do Grêmio é muito qualificado. Os melhores jogos do Bahia na temporada, principalmente no que diz respeito ao Campeonato Baiano e do Nordeste, foi quando o Edgar fez essa função de número 9, né? Ele não é precisamente um 9, mas ele faz bem essa função. O que a gente tem que saber e tem que entender é que esses jogadores vêm de um período muito longo inativo. Então eles precisam de um ritmo de jogo um pouco mais, né? O Edgar é um cara que jogou 25 minutos talvez contra o Atlético Goianiense, depois agora mais 20 contra o Cruzeiro, vem numa crescente, vem gradativamente melhorando o seu aspecto físico, mas é um jogador muito importante que a gente vai utilizar. Talvez, não sabemos ainda, talvez os 90 começando o jogo, talvez entrando no decorrer da partida, mas é uma opção a mais que a gente tem para poder ser um pouco mais agressivo e procurar um pouco mais o gol dos adversários. É impossível. Quando você assume um compromisso de jogar por um clube que tem a torcida que o Bahia tem, né, que tem a grandeza que o Bahia tem,
Não tem como você jogar sem pressão. A pressão ela existe. Se a gente ganhar domingo contra o Curitiba é a mesma pressão, porque se a gente não ganhar os caras encostam de novo. Então quem quer jogar sem pressão tem que jogar vôlei, tem que jogar basquete, jogar tênis, ou então pedir público zero. Isso que a gente não quer. A gente quer o torcedor aqui na Fonte Nova. A gente sabe que com o torcedor aqui a gente é muito mais forte. O Bahia tem esse histórico, né? E a gente conta muito com a presença do torcedor. Essa pressão ela é fundamental e ela é importante até o momento em que começa a bola a rolar. E aí acaba aquela ansiedade que é natural de todos os jogos quando se disputa um campeonato difícil como é o brasileiro. A partir do momento que o juiz apitou, acaba a pressão, acaba a ansiedade, e aí entra o profissional que está trabalhado, que está preparado para encarar toda e qualquer situação e tentar fazer o melhor.